Olá, meu nome é Bel. Após 10 anos morando e trabalhando nos Estados Unidos, estou de volta ao meu país, o Brasil. Durante esse período fora, trabalhei na empresa Hughes Aircraft e tive como chefe e grande amigo um engenheiro chamado Mark Alves. Estou gravando esse vídeo com o intuito de apresentar-lhes uma história real e assustadora. Ao longo do vídeo, alguns detalhes serão apresentados, mas não todos, pois o que irei revelar aqui é chocante e de muito risco para os envolvidos. Trata-se da verdade há muito tempo escondida pelos senhores do mundo. E hoje venho revelar aos meus irmãos brasileiros, a pedido do meu amigo Mark. Preste muita atenção no texto que irei ler para vocês. Olá, mundo. Meu nome é Mark Alves. Eu sou um engenheiro de computadores de 50 anos de idade. Estou prestes a revelar algumas informações que mudarão o curso da história da Terra. Isso vai mudar a vida das pessoas e a maneira como todos nós vemos esse mundo. Nossa história começa nos anos 80. Minha família veio para os Estados Unidos em meados do ano de 1987. Então eu tive a oportunidade de estudar em uma universidade americana, na Emory University, na Geórgia, e tornei-me amigo de Chris McCandless. Apesar do mau relacionamento entre Chris e seus pais, fui apresentado por ele a seu pai, Walt McCandless, porque eles precisavam de um estagiário na Hughes Aircraft. Walt McCandless era um cara muito trabalhador e durão, e a empresa trabalhou no desenvolvimento de propulsão a jato para a NASA. Fui então contratado como freelancer para codificar alguns programas importantes usados na operação e controle de propulsão a jato para foguetes. Eu era provavelmente um dos poucos amigos de Chris. Eu acho que eu era o único. Ele costumava me contar tudo. Ele odiava seus pais, não apenas por causa da violência doméstica e traumas de uma infância perturbada. Seu pai era um homem imprudente e logo você saberá o porquê. Me lembro de um dia em que Chris estava muito triste. Ele me disse, meses antes de obter seu diploma na Universidade Emory, que ele iria embora por um tempo. Ele planejava desaparecer de sua família, não contando a ninguém para onde iria e quando voltaria. Ele me pediu para guardar o segredo, o que eu fiz. Eu era seu único amigo de confiança e mantive minha promessa de estar em segredo até hoje. A raiva de Chris contra seus pais, especialmente seu pai, teve sérias razões profundas. Ele descobriu por acaso alguns documentos confidenciais ligados à campanha de seu pai durante uma tranquila e ensolarada manhã de domingo. Ele estava sozinho em casa porque estava doente e o resto da família foi para a igreja. Ele viu uma grande quantidade de papéis voando no quintal, vindo de um container de despejo de lixo. Chris decidiu não deixar os papéis se espalhando pelo bairro, então começou a recolhê-los antes que fosse tarde demais. Por acidente, e por sorte ao mesmo tempo, ele obteve o resumo desses documentos. Ele ficou chocado com o conteúdo dessas páginas e as informações bizarras contidas neles. Eles o chamaram de The Meltdown Project. Foi uma série de diretrizes de high-tech para produzir alguns microprocessadores e circuitos integrados, capazes de fornecer armazenamento massivo de dados. O objetivo era tornar todos os tipos de processadores vulneráveis ao controle do governo e permitir a espionagem, para espionar qualquer usuário único de um computador. Bem, eu não vou me aprofundar na vida de Chris. As pessoas já exploraram sua história dramática, expondo seus últimos dias de vida em livros e filmes. Chris McCandless descobriu a verdade sobre nós e o mundo em que vivemos. Como grandes empresas e empreendedores controlam as informações, ele descobriu como fazem tudo o que podem para nos esconder a verdade, a única verdade descrita na Bíblia Sagrada. O projeto de fusão desenvolveu e implantou com sucesso esses circuitos para tornar todos os tipos de processadores vulneráveis. Até os dias atuais, qualquer coisa usando um processador está sujeita a esse problema. Tudo o que você faz com o seu computador ou telefone celular é registrado em detalhes e transmitido de maneiras diferentes para um enorme data center. Qualquer coisa que você faz. Nos dias atuais, ainda temos esses dispositivos funcionando em todo o mundo. Eles têm acesso a tudo o que fazemos. Eles controlam todas as informações a que temos acesso. Esse dispositivo de fusão consome pouca energia e é capaz de transmitir essas informações para satélites de baixa órbita e antenas localizadas em todo o mundo. Sim, os satélites existem, mas para este propósito. Chris descobriu todas essas coisas naquela manhã. Ele me disse, eu acho que Deus me fez ficar em casa de propósito. Eu tive que descobrir isso. Infelizmente, Chris só conseguiu recuperar algumas páginas desse documento confidencial. O resto ficou irregular, danificado pela umidade do lixo dentro daquele container.
mas as páginas introdutórias, incluído o resumo, eram perfeitas. E eu ainda tenho isso comigo. Posso assegurar-lhes, eles querem nos manter cegos. Eu li essas palavras, e você logo fará isso. Todas as informações que recebem de nós são armazenadas. E eu fiquei chocado quando descobri onde. Na Antártida. Bem, eu vou dizer sem modéstia, a Terra é plana. A Antártida é o ponto perfeito, nos cercando com um anel de gelo, a borda da humanidade. Em uma faixa de 360 graus temos antenas, cabos submarinos e outros ativos high-tech de grandes empresas, compreendendo uma rede monstruosa, comparável apenas àquelas mostradas no filme Matrix. Nós literalmente vivemos em uma Matrix. Todos os dados são armazenados na Antártida. As baixas temperaturas da região são ideais para manter o material resfriado e o ambiente inóspito mantém os curiosos longe desses dispositivos. Toda essa informação explodiu a mente de Chris. O principal objetivo do documento foi para estabelecer o fundo tecnológico para todas essas coisas. Essa era a empresa com a qual eu acabara de começar a trabalhar. Mais tarde na minha vida, consegui me envolver no projeto Meltdown como uma maneira de me infiltrar nele. E você descobrirá o porquê. Chris acaba de revelar tudo isso para mim. E a minha cabeça também explodiu. Eu disse, nós temos que falar. Vamos fazer algo sobre. Devemos ir à imprensa. Mas Chris me disse para segurar. Antes de fazer isso, ele queria tentar descobrir mais. E eu concordei. Precisávamos de mais provas, algo mais consistente, para incriminar a Hughes Aircraft. Chris estava prestes a terminar tudo e falar. Nós não estávamos fazendo muito progresso ao longo de um mês de investigações e o relógio estava correndo. Mas de repente, algo extraordinário aconteceu. Uma noite, Chris teve um sonho. Ele ouve uma voz chamando pelas janelas do seu quarto. Ele caminha para o lado de fora desta sala e vê uma grande árvore cercada por ovelhas. Perto da árvore, ele vê um pastor segurando uma vara em sua mão direita. Esse homem olha nos olhos de Chris e diz: "Shh, não diga nada agora. Nos dias em que todos são oprimidos pelas mentiras deste império, todos estarão buscando a verdade, e eu irei aliviar sua dor. Até agora, você apenas mantenha seu segredo. Você abandonará seu nome, sua identidade e seu dinheiro. Você irá para o oeste. Passe um pouco de tempo lá. Então, você irá para o norte. Você estará em contato com a natureza, elevando forças e combatendo sua tristeza. Você vai se sentir forte e descobrir por si mesmo quando é hora de voltar. Até agora, você acabou de falar com o único em quem você confia. Diga a ele tudo. Peça a ele para guardar o segredo." E assim fez Chris. Se você quiser saber sobre a história de Chris, basta ler o livro ou assistir ao filme. Essa parte da história, é claro, só eu e Chris sabíamos disso. Não está em nenhum livro. E eu estou dizendo a você agora o resto da história dele. Eu não era religioso, mas isso me mudou para sempre. Ainda não posso revelar minha identidade, mas em breve revelarei. Durante certos períodos da curta jornada de Chris, escondendo-se da sociedade, escrevi algumas cartas para relatar sua experiência espiritual, e eu ainda mantenho essas cartas comigo. Ele tinha planos de voltar e eu sabia disso. Juntos, revelaríamos o segredo que fez com que cada ser humano fosse um escravo do sistema. Nós exporíamos a verdade sobre o projeto Meltdown, sobre a Terra sendo plana. Além disso, diríamos tudo o que sabíamos sobre o governo dos Estados Unidos e a NASA, trabalhando juntos para nos enganar. Mas sua morte na Alasca, durante os últimos dias de isolamento, me deixou completamente perdido. Quando seu corpo foi encontrado morto no Alasca, fiquei desesperado. Ele foi encontrado perto de uma área de caça. Eu tinha toda a informação sobre o projeto comigo, mas eu não tinha ideia do que fazer sobre isso. Antes de partir para sua viagem espiritual, Chris deixou os papéis comigo para não ser pego com eles. Eu tinha algo realmente importante em minhas mãos e a pressão da responsabilidade de carregar esses documentos era realmente avassaladora. Eu estava assustado, mas então, em 1º de outubro de 1992, decidi ir à imprensa e contar tudo o que sabia. Eu estava dirigindo para casa quando tive essa percepção. Já era tarde da noite
Eu só fui ao porão e peguei todos aqueles papéis e cuidadosamente organizei dentro de um envelope. Jantei, fui para a cama, mas não consegui dormir. Finalmente, depois de 4 horas, eu dormi e tive um sonho. Eu vejo Chris andando ao lado de um homem. Eu reconheço Chris e de alguma forma reconheço os homens também. Vejo Chris sorrindo para mim, caminhando ao lado de nosso Senhor Jesus, e eu começo a chorar. Eu ainda choro quando me lembro disso. O homem diz: "Você não diz nada a ninguém agora. Diferentemente de Chris, você não precisa ir. E quando for a hora de falar, você saberá." Eu pergunto a eles: "Como vou saber quando é seguro para mim?" E ele diz: "Você só vai saber. Mas primeiro, você vai continuar trabalhando com eles. Você é o nosso soldado implantado e nós precisamos de você. Não conte a ninguém até a hora." Haverá um tempo em que os homens estarão lutando, ansiosos para saber a verdade. Você vai ouvir falar de dragões e falcões. Você ouvirá sobre o lugar vermelho, onde os opressores planejam enviar os filhos de Deus para a morte. Eles tentarão aniquilar qualquer homem que não seja útil para o sistema. Todos que tentam dizer coisas em meu nome serão ridicularizados. Eles vão expressar o seu ódio para aqueles que procuram a verdade, mas eu vou estar assistindo o seu sono. Bem, a hora chegou e eu sei, eu sinto isso. Esse sonho mudou minha vida novamente. Isso mudou a vida do mundo inteiro. Essa é a informação que você precisava saber. Agora você está ciente. O fim está próximo. Nosso Senhor Jesus me disse nesse sonho que apareceria quando estivesse na hora. E o tempo é agora. Os remanescentes de todos os documentos, incluindo os que reuni ao lado de minha carreira como programador da Hughes Aircraft, da NASA e de outras indústrias aeroespaciais, serão entregues a você e à imprensa independente. Eu prometo a vocês, vou comparecer pessoalmente, lidando com todos os documentos que tenho para provar que estou falando a verdade. Ainda estou em perigo. Se por algum motivo me encontrarem, me matarão e destruirão os documentos. Os homens da sociedade maçônica me ameaçaram no passado, quando eu estava no exterior. Desta vez, eu não vou deixar que eles interfiram em meus planos. Eu não vou desapontar Jesus. Eu não vou decepcionar Chris. Eu não vou decepcionar você, que está tentando se livrar desse sistema e de todas as mentiras que lhe foram contadas durante a sua vida. Eu não vou decepcionar a comunidade da Terra Plana, espalhada por toda a nossa Terra Plana. Continue seguindo essa página. Por motivos óbvios, não posso ter um perfil no Facebook ou no YouTube. Tenho amigos íntimos me ajudando nas mídias sociais relacionadas à Terra Plana. Nós nos conectaremos a vários países importantes como o Brasil, a segunda maior comunidade da Terra Plana depois dos Estados Unidos. Continue firme e Deus abençoe a todos vocês. A hora da verdade é agora.